é um assunto muito apaixonante e que a gente sempre tem que fazer aqui uma introdução nesse assunto, porque é uma coisa que, sinceramente, amigos, eu tenho visto pela minha experiência que tem muito crente perdendo a batalha por causa desse detalhinho. É um detalhe, e é um detalhe muito forte, muito importante, mas as pessoas estão perdendo a batalha nesse detalhe. A mente. A mente das pessoas está ficando fraca. As pessoas estão ficando com a mente muito fraca, muito enfraquecida. E eu disse no nosso assunto anterior que tudo começa na mente. Eu disse aqui que Deus, quando criou o homem, o diferencial do homem para as outras criaturas, para os outros animais, para os outros seres, foi o intelecto. Então, Deus deu ao homem o intelecto. E aí, ele chamou isso aí de muito bom. Então, justamente essa introdução é que nos leva a entender o que está acontecendo com as pessoas, por que é que as pessoas estão perdendo a batalha. Eu disse naquela ocasião que quando Deus cria o homem, ele dá ao homem uma condição, ele dá ao homem um poder. E esse poder que ele dá ao homem, na verdade, ele nomeou esse poder, ele disse, sujeitai e dominai. Então, o homem, ele recebeu esse poder. Acontece que aquele homem que recebeu esse poder não era um homem qualquer. Aquele homem que recebeu esse poder era um homem que estava dentro de um contexto. Qual era o contexto que aquele homem estava? Aquele homem estava dentro de um contexto de comunhão com Deus. Observem bem, eu já vi muitas pessoas falando a esse respeito que o ser humano, não. Aquele ser humano que recebeu o poder de Deus, ele estava dentro de um contexto, ele reunia condições para poder receber de Deus aquele depósito. Bom dia, minha amiga Ângela Pimentel, minha querida amiga, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui, Ângela. Deus abençoe. Então, o homem estava dentro de um contexto. E qual era esse contexto que o homem estava? O contexto era um contexto de comunhão com Deus, o contexto era o contexto de amizade com Deus. Esse era o contexto que aquele primeiro homem estava. Então, o poder que Deus atribuiu àquele homem não foi um poder qualquer, e aquele homem não estava numa situação qualquer. Por isso, então, não é qualquer homem que recebe esse poder de Deus, esse depósito de Deus. É necessário que este homem esteja com a sua vida com um relacionamento com Deus. Por quê? Porque aquele primeiro homem tinha um relacionamento com Deus. Deus sempre visitava aquele homem. Não havia impedimentos para que Deus falasse com ele. Não havia intermediários para isso. E aquele homem tinha a plena, total amizade de Deus. Não é o que acontece nos nossos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje, nós vamos ver que o tipo de homem que Deus atribuiu um poder é aquele que é referido no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, então esse é o nosso início, essa é a nossa introdução. Eu quero te convidar para a gente fazer a nossa oração inicial. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus de Nazaré,
Nós te agradecemos por mais um dia, por mais este domingo que nós podemos estar aqui, Senhor, conversando acerca das coisas do reino de Deus, do teu reino, Senhor. Então, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos entender e aplicar este ensino. Pedimos que o teu Santo Espírito venha nos ensinar e que este ensino seja para nós a verdade e que esta verdade venha nos libertar de todas as coisas, de todos os obstáculos, porque a verdade é Jesus. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, conforme eu disse na minha introdução, tudo começa na mente. E quando nós falamos em mente, nós falamos em mentalidade. O nosso texto base de hoje é o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 12. E o que está escrito ali? Está escrito assim: e não vos conformeis com este século, com esta era, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, então o apóstolo está falando de alguma coisa que diz respeito a uma atitude da nossa parte. O apóstolo está falando de alguma coisa que diz respeito à nossa vida. O apóstolo está falando a respeito de relacionamento. Mas ele, antes de mais nada, ele está falando a respeito de mente. Por quê? Porque naquela ocasião, eles viviam o apogeu do Império Romano. O Império Romano estava no seu apogeu. Era muita arrogância. Eu disse isso na introdução, no nosso último encontro aqui. Eu falei isso. Era muita arrogância, era muita violência, eram coisas de inimizade contra Deus, eram coisas absurdas, traição, homicídio, era coisa de se esperar que um governante matasse o outro para poder tomar o lugar, era coisa de se esperar. Um chefe de família, o pater familias, que se chamava, ele tinha a esposa apenas como administradora do lar. Na verdade, ele podia ter relacionamento com qualquer escravo ou com qualquer escravo que ele quisesse. E a domina, que era chamada dona da casa, ela podia também ter relacionamento sexual com qualquer pessoa que quisesse. Ah, é o Ícaro! Ô, meu filho, tudo bom? Rapaz, estou pensando que é a tia Cleusa. Ah, ok, tá bom. Tá disfarçado, né? Depois você me adiciona aí, meu filho. Tá bom? Que bom estar você aqui. Então, o que acontece? O pater familias é que tinha essa condição. Pater familias que eu falo, o dominus. Então, era um ambiente de muita promiscuidade, era um ambiente de muita violência. E aí, os cristãos que estavam ali em Roma, nessa ocasião, eles estavam sofrendo essa influência. O Espírito Santo mostra isso, revela isso para o apóstolo Paulo. Então, ele começa a mostrar também o que eles podiam fazer. Como é que eles iam fazer? Eles iam mudar Roma? Não. Então, a saída é a seguinte: se você não pode mudar o mundo ao seu redor, muda você. É isso, por isso que ele usa essa palavra metamorfo, transformai-vos, transformação. Porque você se transformando, o mundo ao seu redor automaticamente vai ser transformado também. E, por outro lado, também vai ficar mais difícil de você sofrer a influência deste ambiente. Esse é o nosso assunto de hoje. A influência do mundo. A influência que o mundo exerce na nossa mente, na nossa mentalidade. Em primeiro lugar, é necessário a gente entender o que é mentalidade. Mentalidade é um modo de pensar
de julgar e de escolher. Então, nós vivemos conforme a mentalidade que nós temos. A mentalidade é que determina os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras e as nossas escolhas. A nossa vida, ela é feita de escolhas, assim também como a nossa vida na presença de Deus também é feita de escolhas. Nós vamos ler no texto aqui de 2 Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando a esse respeito. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 13. Ele diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Então, a nossa vida na presença de Deus também é feita de escolhas. A nossa salvação se aperfeiçoa a cada dia da nossa vida quando nós levantamos, acordamos de manhã e escolhemos dar glórias a Deus e escolhemos pensar conforme a palavra de Deus e escolhemos caminhar nos caminhos de Deus. Isso é muito importante, isso é decisivo na nossa vida também com o Senhor. Então, nós podemos ver que... Deixa eu só dar um aviso aqui. Então, nós podemos ver que a nossa vida na presença de Deus também é feita de escolhas. Então, as pessoas que não conhecem Deus, elas têm uma mentalidade errada a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito de pastor, a respeito do que é ser salvo e a respeito do que é servir. Então, para isso acontecer, existe um processo. E que processo é este? É o processo chamado de conversão. Ou seja, o que acontece na conversão? Em João 16:8, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Então, esse processo, ele acontece num lugar especial. Que lugar é esse? É a nossa mente. Portanto, a nossa conversão, ela acontece basicamente na nossa mente. Ela vai se expressar em atos de mentalidade, ou seja, nas nossas escolhas e no nosso comportamento. E o que é convencer? Convencer é uma palavra que vem do grego, elenquio, que significa mostrar que alguém está errado, mostrar que alguém está na direção errada, mostrar que pode haver um caminho melhor e, por implicação, essa palavra no grego, nos originais, significa envergonhar, convencer, influenciar, repreender, reprovar, treinar, ensinar. Então, esse processo todo ele vai acontecer aonde? Ele vai acontecer na nossa mente, ou seja, no nosso intelecto. O intelecto, aquilo que eu disse que Deus deu ao homem, que nos diferencia das outras criaturas, o intelecto é a sede dos pensamentos, a sede das ideias. Então, por isso que a mente é um lugar privilegiado da criação. E eu falei também no nosso encontro anterior, na mensagem anterior, eu disse que as maiores batalhas do homem não acontecem nos campos, não acontecem nas montanhas, nos mares, nos ares. As maiores batalhas do ser humano, elas acontecem aqui. Aqui. Os grandes vencedores de batalhas, na verdade, primeiro eles venceram aqui. Depois, eles venceram lá no campo de batalha. Então, o que ocorre é que a conversão, então, ela é um processo e ela não acaba instantaneamente. A conversão é um processo
e ele assume etapas na medida em que vai havendo uma transformação na nossa vida, ou não. Então, começa com uma mudança na mente, na mentalidade. Tinha a mente e mentalidade do mundo, e depois da conversão, passa a ter a mente e a mentalidade de Cristo. Ou seja, passa a ter uma nova opinião, um novo entendimento a respeito de Deus, e passa a pensar conforme e agir conforme e escolher de acordo com essa nova categoria de entendimento, com essa nova mentalidade. Então, a transformação é esse processo que vai fazer com que a nossa conversão vá se aperfeiçoando cada dia, nos aproximando cada vez mais da mente e da mentalidade de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ou seja, vós tendes a mente de Cristo. E aí você vai me perguntar, mas por que essa transformação é necessária? Por quê? Porque se esse processo parar, se essa transformação acabar, você acaba sendo absorvido pela mentalidade do mundo e pela mentalidade carnal. Ou seja, você é sugado, você é tragado. É isso que o texto fala. Não vos conformeis, você acaba tomando a forma, ou a forma te toma. A mentalidade, ela determina as nossas escolhas. Então, você acaba fazendo as escolhas de inimizade contra Deus. Você acaba fazendo as escolhas conforme as categorias do mundo, mundanas, conforme as categorias carnais, as categorias que vão te botar numa posição de contramão da vontade de Deus. E quando o homem está na contramão da vontade de Deus, ele simplesmente perde, ele simplesmente vira inimigo, vira réu do julgamento, vira réu da ira de Deus. Então, o que eu posso fazer, pastor? A questão não é simplesmente você fazer boas escolhas, porque existem coisas que são boas. Existem coisas nesse mundo que são muito boas. Você, por exemplo, fazer um passeio ao ar livre é uma coisa muito boa. Mas o que Deus tem a ver com isso? Aí é que está. Eu não estou falando de coisas curiais, de coisas simples do nosso dia a dia. Você tomar uma xícara de café de manhã é uma coisa boa. Porém, tem outras bebidas que já não são tão boas assim. Então, eu estou falando de você fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus. Aonde a vontade de Deus seja a verdade, seja o centro dessa escolha. E aonde está a vontade de Deus, pastor? A vontade de Deus está aqui, na Bíblia. É aqui que nós vamos encontrar a vontade de Deus. E aí, quando você escolhe de acordo com essas verdades que estão aqui, na palavra, na Bíblia, você vence. Sabe por quê? Porque a maior batalha não é externa. A maior batalha é interna. A nossa maior vitória não é vencer sobre os inimigos. A nossa maior vitória é dominar a nós mesmos. Então, o que eu quero dizer para você é que quando você está no centro da vontade de Deus, quando a vontade de Deus está dentro da sua vida, está inserida no seu dia a dia, você prevalece. Você começa vencendo a você mesmo. Você começa vencendo os seus impulsos. Você começa vencendo a determinadas coisas que vêm te combater e você acaba virando refém dessas coisas. E eu vou falar disso daqui a pouco. Então você é liberto. Por quê? Porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer
sobre a sua vida é esse texto que está no profeta Isaías, no capítulo 55, nos versículos 10 e 11, está escrito assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Então, quando a palavra de Deus está na nossa vida, ela não volta para ele vazia. Ela prospera. Isso significa que a palavra de Deus ela cumpre tudo aquilo que está expresso nela na nossa vida. Não foi à toa que o rei Davi escreveu no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, na verdade, quando você escolhe de acordo com as verdades de Deus, você vence, você é liberto, porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Do contrário, você perde. Do contrário, você vira alvo do inferno. E aí as pessoas começam a passar determinados problemas na sua vida que elas não entendem o que acontece. Poxa, eu vou à igreja. Olha só. Poxa, eu sou uma pessoa tão boa. Por que isso está acontecendo comigo? Está acontecendo contigo porque você está vazio da palavra de Deus. Conforme eu disse aqui, a palavra de Deus ela tem um poder sobrenatural. E quando você tem esse poder dentro de você, você prevalece, você resiste. Então, o segredo de uma mente vitoriosa é você manter a sua mente renovada e atualizada na palavra de Deus. É isso que o apóstolo está falando em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus está na sua palavra. Portanto, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é agradável, a palavra de Deus é boa para nós. E quando nós estamos sempre nos atualizando a nossa mente, quando nós estamos sempre nos renovando, nós somos transformados, nós vamos sendo transformados. E essa transformação, ela se expressa na nossa mentalidade, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Então, o que acontece? Nós vamos ver aqui um texto também no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4. Nós vamos ver aqui também, Mateus 4:4, nós vamos ver Jesus repreendendo a ação de Satanás contra ele. Jesus fala, está escrito a primeira vez, Jesus fala, está escrito a segunda vez, Jesus fala, está escrito a terceira vez, e aí, na quarta vez, o diabo foge, vai embora, deixa ele. Sabe por quê? Porque ele repreendeu aquela investida com a palavra de Deus. Então, o segredo é esse, é você ter uma mente vitoriosa. Não é para você enfrentar, é para você resistir. Está lá em Efésios 6, do versículos 10 ao versículo 18. Fazer tudo certo e resistir. Essa é a estratégia de Deus para você resistir. Bom, então, entrando aqui no nosso assunto, eu levei 23 minutos falando isso. A questão de influência. Por quê? Porque o mundo exerce muita influência. Você quer ver uma coisa? Como que a influência das coisas são tão fortes na nossa vida? Você já passou na beira de uma estrada e você olha para um outdoor, você não precisa nem ler. Basta você olhar para o outdoor para que aquilo que está escrito ali, você já entende tudo. Bom dia, Betinha. Muito bom você estar aqui, minha amiga. Deus abençoe a sua vida.
Bom dia, Valéria Maravasi. Bom dia, Geisa. Muito bom dia. Lúcia, que bom você está aqui, Lúcia. Muito obrigado por você estar aqui ao vivo com a gente aqui. Isso é muito bacana aí da parte de vocês. Mas vamos continuar aqui. Então, você encontra um outdoor, você nem precisa ler o outdoor. Aquilo que está escrito no outdoor já está na sua cabeça. Então, por quê? Porque a nossa mente é como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo que está ao nosso redor. Essa palavra influência, ela é uma palavra que tem origem no latim. Significa influência, de influere ou influire. Significa correr para. Está se referindo a um líquido. A ideia era justamente do líquido. Ou seja, como que o líquido, como que ele penetra nas coisas. Ele não faz força. O líquido penetra de uma maneira sutil, ele desliza, ele ingressa, ele entra onde sempre tem brecha. Então, essa palavra, por isso essa palavra mesmo no latim, influência, ela é uma palavra composta de in, significa para, em, e fluere, ou fluere, significa deslizar, fluir. Então, qual seria uma definição para influência? Uma definição bem simples para influência. Significa a ação sutil que uma pessoa ou uma coisa exerce sobre a outra pessoa ou sobre a outra coisa para dominar, para se apoderar, ou para induzir. Essa seria uma definição bem básica de influência. E aí nós vamos entender o quê? Que nós somos seres influenciáveis. Aonde está escrito isso? Em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, nós vamos ver aqui justamente essa influência do mundo sendo exercida sobre a nossa vida. Nós vamos ver isso aqui. Claramente aqui. Deixa eu ver aqui. Gálatas, capítulo 5, que diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são... Aí ele começa a falar as obras da influência da carne. É um cabo de guerra. Então, nós estamos no mundo e nós recebemos as influências que o mundo exerce sobre nós. Boas e más. E essa influência, ela acontece de maneira, às vezes, gradual e quase imperceptível, conforme eu disse, do outdoor. A televisão é uma outra ferramenta de influência mundana na nossa vida. Os programas de TV, as propagandas, as novelas, tudo isso são meios, são ferramentas de influência do mundo na nossa vida. São gestos, são palavras, são situações, são cenários, são acontecimentos e os meios de comunicação. Então, a mente humana ela funciona como uma esponja, ela vai absorver tudo. Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos examinar tudo. A gente deve filtrar tudo. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, está escrito que examinai tudo, retende o bem. Ou seja, o que é o bem? É aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Porque é essa vontade que vai nos libertar. É essa verdade que vai nos libertar, que vai nos fazer prevalecer, que vai nos ajudar a resistir, que vai nos fazer vencedores. Então, nós precisamos escolher conforme aquilo que esteja de acordo com a vontade de Deus. E nós temos também uma coisa que eu considero fundamental, muito bacana, da parte do Espírito Santo, que nos
deixou aqui um grande ensinamento. Eu chamo esse ensinamento de filtro mental. Ele pode ser usado para qualquer coisa, para você escolher qualquer coisa na sua vida, desde os seus relacionamentos até as coisas que você assiste, que você lê. Filtro mental. Anota aí na sua Bíblia aí. Filipenses 4, versículo 8. Esse é o filtro mental. Está escrito que, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há nisso alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha só, nisso pensai. Então, esse é o filtro mental. É onde você vai poder pegar e gabaritar. Você vai escolher uma pessoa para ser seu relacionamento. E olha, eu não estou me referindo aqui aos relacionamentos profissionais, tá? Porém, são coisas que se você pode escolher, se você pode filtrar para você ficar no centro da vontade de Deus, então você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Então, isso aqui são coisas que vão te ajudar a você escolher tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso. Esse você deve escolher. Então, você deve filtrar tudo, porque nós somos influenciados pelo mundo, porém, o Espírito Santo vai agir através da palavra de Deus, nos renovando, nos atualizando, para que nós possamos ficar no centro da vontade de Deus. E o que tem isso a ver? Isso tem a ver que quando você está atualizado, renovado com a palavra de Deus aqui na sua mente, o mal se afasta de você. Foi o que aconteceu com Jesus. Está escrito, Satanás foi embora. É a mesma coisa que fala na carta de Pedro. Pedro vai falar exatamente isso. Sujeitai-vos a Deus. 1 Pedro, ele vai dizer, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o apóstolo Tiago também vai falar a esse respeito. Tiago vai nos falar a esse respeito, de você se sujeitar à palavra de Deus. Ele vai dizer assim, ele vai falar assim, Tiago 4, 7, ele vai falar assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro você precisa estar sendo renovado, atualizado e praticando a palavra de Deus na sua vida. Isso é se sujeitar. Sujeitai-vos a Deus. Aí você vai resistir ao diabo, então ele vai fugir de você. Por quê? Porque se você não se alimenta com as verdades de Deus, pouco a pouco elas vão se apagando na sua mente. É a mesma coisa, você pega um copo d'água, enche ele de água e coloca ele no templo. Daqui a mais um pouco, ele começa a esvaziar. Mas se você pegar aquele copo d'água, colocar debaixo de uma torneira e ligar, o que vai acontecer com ele? Ele vai transbordar. E a Bíblia, no Salmo 23, fala isso. Ela diz, porque o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Por que o cálice transborda? Por quê? Porque o pastor está preparando a mesa, é o pastor que está servindo, é ele que está trazendo. Então, a nossa fonte, o nosso sumo pastor é Deus. A nossa fonte de Deus, a fonte que Deus nos deu é a Bíblia. Então, se você está sempre se renovando com a palavra de Deus, se você está sempre praticando essa palavra de Deus, o que acontece? Você está sempre transbordando. E aí, se você não se alimenta com as verdades de Deus, pouco a pouco elas vão apagando na mente, o vazio vai sendo ocupado por outras coisas. E aí acontece aquilo que Jesus falou em Mateus 12, Mateus no capítulo 12, nos versículos 43 e 45. O que diz a esse respeito?
Jesus ele vai falar o seguinte. Ele vai falar o seguinte. Ele diz assim, Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, ainda por lugares... E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Então veja bem, se a mente da pessoa está vazia da palavra de Deus, ou se aquilo que a pessoa sabe, ou a pessoa só recorre à palavra de Deus em horas que não tem nada para fazer, então essa mente ela começa sendo ocupada com outras coisas. E aí a influência maligna começa a agir nesse vazio. O espírito de engano e de mentira, ele vem disfarçado de pensamento. E o pensamento se transforma numa ideia fixa. Essa ideia fixa se aloja na mente, a mente vazia da palavra de Deus. Pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de indecisão, pensamentos de revolta, de desobediência. Esses pensamentos se associam aos pensamentos de mundanismo, de violência. E aí, daqui a pouco, quando você vê, você começa a perder. Isso eu tenho visto dentro da própria igreja. A pessoa começa a ser atacada, a ser bombardeada com esses pensamentos. Pensamentos que não provêm de Deus, pensamentos que não exaltam o nome de Deus, pensamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Aí a pessoa começa a sentir desânimo, a pessoa começa a se sentir derrotada. Ah, pastor, eu estou desanimado. Ah, pastor, eu nem posso falar nisso. Ah, porque Deus está permitindo que essas coisas aconteçam comigo. Então, irmãos, o que acontece? A influência do mundo ela não é instantânea. Ela vai ocupando espaço vazio. E aí, pastor, eu tenho orado tanto, eu continuo desanimado. A pessoa começa a se afastar, começa a se isolar. Sabe por quê? Eu detecto logo, olha, está vazio da palavra de Deus. Está vazio. Não está tendo espaço para a palavra de Deus na vida dele. Então eu digo, irmão, para de orar um pouquinho e vai ler a palavra. É hora de você parar de falar com Deus e escutar o que Deus tem para te falar. Ué, pode escutar, pastor? Pode. Está aqui, ó. Deus fala através da sua palavra. Então, você vai parar de ficar falando um pouco e começar a se encher daquilo que o Pai tem para te falar. E é isso, porque a hora que esses pensamentos vierem ocupar espaço na sua mente, você vai detectar logo, dizer, peraí, por que eu estou pensando assim? Por que eu já estou pensando em derrota, se ainda falta o recurso, se ainda tem ação judicial? Por que eu estou pensando assim, se ainda não tem uma posição definitiva para a minha situação? Lembra de uma coisa. Aconteça o que acontecer, a palavra de Deus, a última palavra é sempre de Deus. Não é de ninguém. A última palavra é sempre de Deus. Então, conforme eu estou dizendo, a influência do mundo é a influência do mal. Esses pensamentos, às vezes, eles vêm na mente da pessoa. É só problema, você não vê solução. Sabe por quê? Porque você só olha para o problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Davi, quando ele foi se confrontar, mas primeiro ele foi se defrontar
com Golias, Davi, ele deu uma palavra para Golias: olha, você vem a mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, aquele a quem tens afrontado. Ainda hoje, o Senhor vai me dar a sua cabeça. Olha só. Davi não falou, porque Deus vai me dar a vitória sobre você, porque Deus vai derrubar você, porque Deus vai amarrar, vai queimar. Não, ele falou, ainda hoje, Deus vai me dar a sua cabeça, porque é a mente vitoriosa. Davi estava falando disso. E aí, veja bem, na realidade, conforme esses pensamentos começam a ocupar espaço na vida da pessoa, a pessoa começa a sofrer de uma coisa chamada de doença psicossomática. Aí o pensamento se transforma numa ideia, a ideia se transforma numa obsessão, essa obsessão fica, não sai mais da cabeça da pessoa, e aí daqui a pouco a pessoa começa a ficar com insônia, depressão, ansiedade, começa a ir para médico, começa a se entupir de remédio. Irmãos, eu não estou dizendo que auxílio não seja necessário. Meus amigos, eu estou falando de uma coisa que tem uma origem. Então, o que a ciência e a medicina vão atacar é a consequência, não a causa. E aí, esse problema de atacar a consequência acaba acarretando um desequilíbrio do organismo, porque acaba injetando sempre as mesmas substâncias para te parar. O único jeito de fazer essa pessoa parar de pensar é o quê? Dar calmante nela. Então, soca calmante, ansiolítico, esse monte de substância. Daí a pouco a pessoa já está dependente desse monte de coisa. Então, meus amigos, a vitória começa aqui. Davi, ele nem fez nada. Antes dele se dirigir, ele já se dirigiu a Golias, decretando a derrota de Golias. Por quê? Porque ele tinha experiência com Deus. Ele era aperfeiçoado nas Sagradas Escrituras. Ele se renovava no seu relacionamento com Deus. Então, o que acontece? A enfermidade da pessoa, às vezes a pessoa está com uma doença psicossomática. Psico vem de mental, somático, soma, de corpo. Então, uma doença orgânica que tem origem psicológica. Então, o que acontece? E aí, a pessoa pode até morrer fisicamente, espiritualmente, com certeza. Então, é um processo que vai se renovando. Não é um processo que acontece de uma hora para outra. É um processo onde você, conforme eu disse aqui em Mateus 12, 43 a 45, onde um homem é liberto, onde você busca de Deus, recebe, porém não dá seguimento. Mesma coisa em tratamento médico. A pessoa vai no médico, o médico dá a primeira medicação para que aquela pessoa saia do estado grave, porém, logo depois, tem que iniciar o tratamento. E as pessoas que não iniciam o tratamento voltam aos mesmos problemas e, às vezes, volta pior. É o que acontece aqui em Mateus 12, 43, 45, e é o que acontece no processo de transformação, de renovação da mente. Quando você não entende que é um processo que precisa ser periódico, permanente, diário, semanal, mensal, precisa estar sempre se renovando. Aí, então, a pessoa começa a ser bombardeado por pensamentos, por setas. É aquilo que o Paulo fala, são os dardos inflamados do maligno. Eu falei a esse respeito aqui em outros vídeos nossos aqui, em outros encontros nossos, eu falei a esse respeito. Como que a gente deve usar as armas de Deus, as armaduras de Deus. Eu falei isso. Então, na verdade, eu dou um exemplo aqui também a respeito de Lázaro. Lázaro, João 11, capítulo 11, versículos 39 a 40. Você vai ver as pessoas falando de Jesus, esse aí não tem jeito, ele já cheira mal,
Ele está cheirando mal. Ele está cheio de coisa ruim. Cheio de coisa ruim, de coisas malignas. Cheira mal. Então, o que acontece? A Bíblia tem uma palavra que diz o seguinte: onde estiver o cadáver, aí estarão os abutres. É simples, meus amigos. Simples. Sabe por quê? Para você morrer, você morre sozinho. Mas para te enterrar, vem um monte de gente para pegar na alça do caixão. É sempre assim. Então, a pessoa, quando você olha para Lázaro, você vai ver isso aí. Lázaro, ele estava todo enfaixado. E o que a faixa fazia? Impedia ele de enxergar. Nem tudo é aquilo que parece que é. Às vezes você está olhando para uma situação, parece que é para te destruir, às vezes não é. Você não está vendo. Então, a faixa tirava o foco, a visão. Lázaro foi colocado no sepulcro, um lugar de isolamento, de escuridão, de frieza, e as pessoas, quando estão com um problema na mente, a primeira coisa que elas fazem é se isolar, quando na realidade deveria ser o inverso. Jesus fez o milagre. Lázaro já estava ressuscitado, porém, faltava uma coisa muito importante. O quê? O milagre de Lázaro só ficou completo quando Jesus mandou retirar as faixas de Lázaro. E o que são aí as faixas? As faixas são o impedimento de ver, o impedimento de agir, o impedimento de falar, de discernir, de se mover. A faixa é aquilo que impede você de progredir, de prosperar, de crescer. O que é a faixa, então, pastor Cravo? A faixa é a mentalidade que está aprisionada. Olha só, a mentalidade, a faixa na cabeça, a faixa no corpo, a mentalidade aprisionada. Por isso que Paulo diz, olha, renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente precisa ser liberta. A mente precisa estar sendo renovada. E o que Jesus falou? Assim, depois que Lázaro saiu, tirai a faixa. Tem que tirar. Tem que resistir. Vocês estão entendendo? Então, é essa a questão. Se a mente não estiver renovada e atualizada na palavra de Deus, não há transformação e o milagre não acontece. Sabe por quê? Porque a nossa vida precisa de um ambiente de milagre. Milagre de Deus não acontece de qualquer jeito, não. Milagre de Deus só acontece... então primeiro eu tenho que acertar a minha vida. Você primeiro precisa equilibrar a sua vida. Você vai no médico. Chega lá no médico, você está com uma úlcera no estômago. Você pode ir para um churrasco? Não. Então, você primeiro precisa sair das dores crônicas. Você primeiro precisa sair das cólicas que dão. Então, primeiro o médico vai te dar um remédio para dor. Aí ele vai tirar a tua dor. Depois ele vai te mandar você fazer uma dieta. Depois ele vai te dar um outro remédio para recompor a parede estomacal. No mundo espiritual é a mesma coisa. A nossa mente precisa, a nossa vida precisa ter um ambiente para o milagre acontecer. E o ambiente do milagre acontecer é a nossa mente. A nossa mente precisa estar preparada para o milagre acontecer. E eu citei aqui outro dia, Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó passou tudo o que ele passou, e só no finalzinho, lá no capítulo 42, ele disse: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele mudou completamente a atitude dele. Aí o milagre aconteceu, aí Deus restituiu para Jó tudo que ele teve, Deus restituiu em dobro. Sabe por quê? Porque mudou a mente dele. Mas até chegar nesse ponto, ele disse o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 25. Porque o que eu temia, porque o que eu receava me aconteceu. E o que eu temia me sobreveio. Então, o receio, a dúvida, ou seja, eram pensamentos que bombardeavam ele.
o tempo todo. Os filhos iam fazer uma festa, alguma coisa, ele logo corria e oferecia um sacrifício a Deus, preocupado, com medo. Ah, será que eles fizeram alguma coisa errada? Não tinha confiança nele. Então, a nossa mente precisa estar preparada para receber o milagre. E nós só podemos estar preparados através da renovação com a palavra de Deus. Estarmos transbordando com a palavra de Deus. Nós já estamos com quase 50 minutos aqui, estamos tratando desse assunto. O importante é você entender que você precisa ter uma mente liberta para que o milagre possa acontecer e para que você possa prevalecer em todas as áreas da sua vida. Quando alguém chegar para você e falar alguma coisa, você não vai assumir aquilo como se fosse um pensamento seu. Muitas das vezes ninguém fala nada, mas o crente já está perdendo a batalha, porque aquele pensamento que entrou na cabeça dele, naquele vazio, ele já está assumindo, passou recibo, já é meu. Não, eu vou perder. Não, não tem jeito. Não, não tem solução. Não, não dá mais. Espera aí. O que a Bíblia fala em Hebreus 11? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é confiança, é convicção, é certeza, é fidelidade. Não é só Deus que tem que ser fiel, não. Nós também temos que ser fiéis ao que Ele nos fala. Por quê? Porque quando você crê, você confia. Quando você confia, você espera. Quando você espera, você descansa. E quando você descansa, você vence. Você deixa Deus agir, você deixa Deus trabalhar na sua vida. Isso se chama fé. Por quê? Porque a fé que você deposita nas verdades de Deus. E a verdade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha só que bacana. Se isso não acontecer, o inferno começa a agir nesse vazio. Na ausência desse conhecimento, o que Jesus disse? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, como esse conhecimento não está em você, aí começa a derrota. Começa a derrota. Entendeu? Ah, pastor, isso eu não vou aguentar, não vai dar, eu não vou conseguir, não vou suportar. Não é bem assim. Será que é isso que a palavra de Deus está dizendo? Você está entendendo? Então, o que acontece? Eva, por exemplo. Deus adormece Adão e cria Eva. Depois Eva é tentada pela serpente. Por que Adão não foi tentado? Não é pelo fato dele ser homem, não, mas pelo fato dele ter sido o primeiro. Por que ele não foi tentado? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus estava nele. Então, a serpente não foi tentar Adão porque ela já sabia que havia uma convicção dentro de Adão. Então, a serpente foi tentar o outro, o mais recente, o que não estava com a palavra, o que estava vazio da palavra. Então, a mulher apenas ouviu. Eva tinha sido formada, mas a palavra de Deus ainda não estava nela. Ela não havia sido aliançada com Deus. Ela não havia sido ainda renovada. E o inimigo também, meus amigos, só para encerrar, ele sabia que a mulher tem 2 defeitos e uma qualidade. Ó, aqui eu vou abrir um parêntese, tá? O quê? A mulher é curiosa, a mulher é impaciente, porém determinada. Amém? Glória a Jesus. Já estão me aplaudindo aí? Ah, glória a Deus. Então, mas Eva ela acabou se tornando o alvo preferido da influência maligna. Através de quê? Através do engano e da dúvida. Observa lá, em Gênesis, que você vai ver. Como é que a serpente começa a colocar dúvida em Eva? É assim que Deus disse? E depois ela falou, porque ele... Aí Eva responde, não, ele falou porque a gente vai morrer se pegar do fruto da árvore e tal. Aí a serpente responde,
Claro que não vai morrer. Que morrer nada. Ele fez a... Vai matar? Você está entendendo? Então, e aí a serpente ainda fala mais. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto, abrirão os olhos de vocês e vocês vão ser igual a Deus. Era tudo que Satanás queria. Ser igual a Deus. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, dali para frente, eles pecaram, eles desobedeceram e perderam. Então, a maior dádiva de Deus para a vida do homem, para a nossa vida, é dar ao homem um intelecto, mas uma mente liberta. E foi através desse intelecto que o primeiro homem deu nome para todas as criaturas sobre a face da terra, através desse intelecto que o homem, através de por todos os séculos e eras, tem sujeitado, tem prevalecido. Então, o segredo de uma mentalidade vitoriosa é você ter uma mente liberta, guardada, protegida, escondida na palavra de Deus. Nós precisamos ter uma mente liberta para que ela esteja protegida contra a dúvida, contra o receio, contra o engano, contra a mentira. Precisamos ter uma mente liberta e lavada na palavra de Deus para poder crer. Nós precisamos ter uma mente liberta, lavada, renovada na palavra de Deus para poder prosperar. Nós precisamos ter uma mente liberta, lavada e renovada na palavra de Deus para poder adorar, para poder vencer, para poder receber o nosso milagre. Amém? Glória a Jesus? Amém. Glórias a Deus. Eu quero te desejar uma semana abençoada e a minha oração nesse momento é que o Senhor faça com que você prevaleça, é que o Senhor possa renovar, é que você possa encontrar, através desse entendimento, você possa encontrar agora novas forças para buscar essa renovação na palavra de Deus. E sendo renovado na palavra de Deus, o poder desta palavra haja na sua vida para te dar vitória em tudo nessa semana, para te abrir portas, para te dar uma vontade, para trazer de volta o ânimo, a alegria, para que você seja feliz a despeito de qualquer dificuldade que você esteja passando. Você pode ser feliz. Você pode ter momentos de felicidade, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa preencher a sua mente e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que, se você puder, compartilhe essa mensagem com outras pessoas também. Mais tarde eu vou editar esse vídeo e vou colocar também no YouTube, para que outras pessoas também tenham acesso. Que Deus abençoe a sua vida, você que está assistindo esse vídeo, você que assistir esse vídeo, que o Senhor te faça mais que vencedor, mas Ele te dê uma mente vencedora. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus.